Olá, querido irmão, querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e eu estou muito feliz de mais uma vez poder compartilhar com você, pela graça de Deus, mais uma meditação da série Minutos Proféticos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, ainda que esse dia seja desconhecido para nós confiamos no Teu amor e por isso colocamos nesse momento a nossa vida em Tuas mãos. Por favor, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe mais uma vez através dessa palavra que o Senhor vai nos trazer agora nesta meditação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de começarmos aqui a meditação, gostaríamos de lembrá-los que a série Minutos Proféticos é, na verdade, uma série de meditações baseadas tanto nos escritos de Ellen White quanto nos ensinos da Bíblia. E enquanto estivermos vivenciando esse período em que a maioria das nossas igrejas estiverem fechadas, estaremos postando novas meditações, sempre às segundas e terças e também às quintas e sextas-feiras. Esteja atento às novas mensagens que colocamos nesses dias e compartilhe também com seus amigos e familiares, pois eu tenho certeza que a palavra inspirada de Deus nunca volta vazia. Muito bem. Ontem nós iniciamos aqui na série Minutos Proféticos uma sequência de meditações que abordam o tema da convicção do pecado. Vimos que Deus não é o originador do pecado, nem criou Satanás. Pelo contrário, Deus criou um anjo perfeito, Deus criou criaturas perfeitas, mas infelizmente, aquele anjo que era o mais honrado no céu abaixo da divindade, usou a sua liberdade de escolha para se rebelar e cobiçar o trono de Deus Filho. Também nós vimos que pela desobediência de Adão e Eva em comer o fruto proibido por Deus, seguindo o conselho da serpente, permitiu que o pecado entrasse em nosso planeta e que também Satanás e seus anjos pecadores se instalassem aqui no nosso planeta. Irmãos, o pecado surgiu como uma atitude de rebeldia contra Deus e a sua lei. Porém, a partir de então, a atitude de rebeldia dos anjos caídos e de nossos primeiros pais trouxeram uma deformação de caráter tão séria que elas perderam a inocência estabelecida por Deus e o mal passou a fazer parte da sua própria natureza. Hoje, o nosso tema é condição pecaminosa ou natureza pecaminosa. Vejamos o que Ellen White diz no livro Caminho a Cristo, na página 62. Nesse trecho, ela diz o seguinte: era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer e, devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Querido irmão e querida irmã, quando os nossos primeiros pais pecaram, o pecado se tornou uma condição da natureza humana, ou seja, todos nós nascemos infectados pelo pecado e por isso temos a propensão natural para cometer atos pecaminosos, atos de rebeldia contra Deus, atos de desobediência à lei de Deus. Vejamos o que a Bíblia diz. Aqui em Salmo 51, verso 5, ela fala: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe.
Veja que o salmista reconhece que ele já nasceu em pecado, em outras palavras, com uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Em Isaías 59, verso 2, diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Romanos, capítulo 3, verso 10, diz que não há um justo sequer. E também no verso 23 do mesmo capítulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verbo carecer que Paulo usa aqui, hustereo, significa falhar, ausente, sofrer necessidade, ser inferior. É como se Paulo quisesse dizer que todos nós pecamos e somos carentes no sentido de inferiores, no sentido de termos necessidade da glória de Deus que perdemos com a entrada do pecado. Em Jeremias capítulo 2, verso 22, diz que mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não conseguimos por nós mesmos tirar o pecado da nossa natureza, irmãos. Aqui em Romanos, capítulo 7, verso 21 a 25, Paulo também fala dessa luta que tem dentro de nós. Mesmo quando a gente quer fazer a vontade de Deus, dentro de nós habita o pecado e por isso cria uma guerra dentro de nós, ao ponto da gente querer fazer algo e não conseguir fazer. Veja o que diz a partir do verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo reconhecia que, embora ele queria com a mente dele praticar a lei de Deus, a outra lei, a lei do pecado, que fazia parte do seu corpo, guerreava contra a sua mente. É como se a mente quisesse fazer uma coisa e o corpo o arrastasse para fazer outra coisa. Eu e você muitas vezes já passamos por essa situação, pois o pecado habita em todos nós. Queridos, como resolver o problema do pecado se por nós mesmos não temos como? Já vi algumas pessoas dizerem, eu não tenho pecado, outros olharem um bebê e dizer, é um anjinho, não tem pecado. O problema é que as pessoas olham para o pecado como sendo atos, mas após a entrada desse mal no nosso planeta, o pecado se tornou uma condição, ou seja, não nos tornamos pecadores porque cometemos atos pecaminosos. Na verdade, cometemos atos pecaminosos porque já nascemos pecadores. Alguém pode pensar, mas se eu fizer o bem, não me torno uma pessoa boa? Não vou merecer a salvação? Aqui em Romanos, capítulo 6, a primeira parte do verso 23 diz, o salário do pecado é a morte. Veja, a prova de que nada do que fizermos altera a nossa condição pecaminosa é a morte, pois a morte veio para esse mundo como uma consequência do pecado. E por melhores que as pessoas possam ser, elas já nascem condicionadas à morte. Ou seja, isso é uma prova de que elas já nascem pecadoras e que, ao morrerem, morreram pecadoras. Até um bebezinho, desde que nasce, já nasce nessa condição. Todos somos pecadores. Na verdade, o pecado é uma ofensa a Deus e por isso nós merecemos a morte, pois Ele é o doador da vida. Mas a continuação do verso 23
nos mostra a solução de Deus para esse problema tão grave que nos trouxe a separação dele e também sofrimento e morte. O texto continua dizendo o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Querido irmão e querida irmã, Cristo precisa urgentemente ser o Senhor da sua vida. Permita Ele guiar a sua vida pelos caminhos da sua salvação. Aonde você poderá encontrar socorro para o verdadeiro problema da sua vida? Deus quer mais que te dar um bom emprego. Deus quer mais que te dar um bom cônjuge. Deus quer mais do que curar a tua doença. Ele quer curar a tua alma. Entregue a sua vida a Cristo, pois Ele é a única, suficiente e verdadeira solução. Um grande abraço. Deus te abençoe.